Irmãos, eu peço que você abra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler os dois últimos versículos desse capítulo. O verso 28 e o verso 29. Evangelho de Mateus 7, 28 e 29. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Meus irmãos, esse final do Sermão do Monte, ele é significativo, importantíssimo, para que o que Jesus vem a realizar posteriormente, a partir do capítulo 8, quando ele desce do monte e encontra a multidão ali, e logo de cara se depara com alguns doentes, enfermos, paralíticos, leprosos, e ele realiza grandes prodígios e maravilhas. Mas o evangelista Mateus, ele nos chama a atenção aqui para as palavras, ou como diz alguns comentaristas, para o ministério de pregação de Jesus. E eu quero, por meio desse texto, esses dois versículos, chamar a sua atenção para a reação da multidão a esse ministério de pregação do Senhor Jesus Cristo. O que nós lemos na liturgia do texto, alguns textos, há muitos outros no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos, mas nós lemos alguns, mostra a reação das pessoas ao poder, aos sinais e maravilhas que Jesus realizou. Quem é este? Que autoridade é esta? Mas nós estamos diante de uma passagem, o maior sermão que Jesus já pregou, registrado nas Escrituras, que traz muitas verdades, muitas instruções, quebrando más compreensões, tanto dos fariseus como dos discípulos, como também da multidão. E uma mensagem e uma pregação que também diz muito a respeito do ministério de Jesus. Por isso, eu quero olhar com os irmãos para esses dois versos, porque eles dizem muito a respeito do que as pessoas puderam perceber mediante a pregação de Jesus Cristo. Hoje pela manhã, nós fizemos uma exposição no Salmo 72, onde há uma oração do rei Davi a Deus o Pai, em favor que o Senhor venha abençoar o próximo rei, para que seja um rei justo, para que seja um reinado duradouro, próspero, que ele governe para todos, um reino universal, que esse rei seja piedoso, tenha compaixão dos necessitados, venha redimi-los até. Essa é a expectativa de Davi e está alinhada com aquilo que o Senhor tinha dado lá em Abraão, de que a descendência ela daria continuidade ao cumprimento da aliança, até que então Cristo vem. Esse é o descendente de Davi, esse é o rei que se assentaria do trono, não como os outros reis que tiveram que sair por morte ou por serem punidos, mas um rei eterno, imortal, invisível, mas real, como o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo. Um rei soberano que governa e está com poder e autoridade, governando ainda hoje as nossas vidas, o mundo e o universo. É este rei que agora aparece, se faz carne e habita no meio do povo. É esse Messias tão esperado que agora aparece
em primeiro momento, não realizando milagres, curas, prodígios, expulsão de demônios, mas aparece pregando, instruindo, ensinando. E o evangelista Mateus, ele não perde a oportunidade de descrever não só o sermão, que começou lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e termina aqui no verso 27 do capítulo 7, mas ele registra nesses dois versos, verso 28 e verso 29, a reação do povo ao sermão de Jesus. Foi algo surpreendente o que eles acabaram de ouvir, e todos estão expressando admiração e assombro ao mesmo tempo. Toda a abordagem de Jesus no Sermão da Montanha, ela não tem a ver só com a ética, com a moral, mas tem a ver com o que o Messias veio realizar e cumprir na vida dos seus. Ela tem um cunho de cumprimento da promessa. Jesus não é um profeta comum que diz assim diz o Senhor, como os profetas do passado. Em vez disso, ele fala na primeira pessoa e afirma que seu ensino cumpre o Antigo Testamento quando ele diz: eu porém vos digo. Ele determina quem entra no reino messiânico, quem faz parte, que como juiz divino ele pronuncia também aqueles que não serão incluídos e não são chamados e serão banidos. Ele ensina que os verdadeiros herdeiros do reino serão perseguidos por sua lealdade a ele, e que só ele conhece plenamente a vontade de seu Pai. Aqui também nós encontramos a autoridade de Jesus, que Jesus possui, ela é única, e as multidões a reconheceram, mesmo que nem sempre a entendessem ou obedecessem. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, nesse final do Sermão do Monte, sobre essa reação das multidões ao poder e autoridade de Jesus presentes em sua mensagem, para que a gente entenda o que Paulo também diz em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é poder de Deus, palavra pregada, vinda da pessoa de Jesus Cristo, ou se tratando do seu ministério, da sua vida e sua obra, é poder de Deus. Veja, em primeiro lugar, no verso 28, nós temos uma reação da multidão a esse ensino e a essa doutrina de Jesus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. O que é doutrina, meus irmãos? Essa passagem ela é importante porque nós vamos ver mais uma vez ela sendo repetida lá em Atos dos Apóstolos, quando diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Por que a multidão chega nessa conclusão? A doutrina ela está ligada a aquilo que uma igreja ou uma certa religião ou entidade ela acredita acerca de certas coisas. É a cosmovisão daquela determinada religião ou daquela igreja. E veja que o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus. Então, a cosmovisão dos judeus ali era judaizante, estava ligada muito diretamente ao Antigo Testamento. Jesus vem, ensina, faz uma repetição. Inclusive o Evangelho de Mateus é o que mais tem citação do Antigo Testamento dentre os evangelhos. Faz uma repetição das promessas faladas pelos profetas, das mensagens apresentadas ou prefiguradas pelos sacerdotes, a manifestação de Deus, a obra que o Senhor realizou na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento, e que agora são relembradas, mas ensinadas dentro de uma doutrina, de uma perspectiva messiânica, cumpridora, não mais esperançosa,
com a expectativa do que poderia ainda fazer ou acontecer, como que deixando os ouvintes aguardando o cumprimento. Jesus encerra o seu ensino, que começou lá no capítulo 5, e olha, irmãos, foi um sermão longo. Você gasta aí alguns minutos fazendo a leitura desses 3 capítulos, para não dizer horas, porque você se detém em muitas partes impactantes. Imagina aquela multidão lá, sentada e ouvindo tudo isso, e ao ouvir tudo isso, elas estão colocando, Jesus está fazendo isso para elas, e elas estão olhando essa comparação: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eu imagino a multidão lá sentada, e de repente elas: gente, será isto verdade? A admiração que o povo estava demonstrando, e que Mateus apresenta aqui, que o povo ficou admirado, a reação deles foi de admiração por conta de uma doutrina que faz sentido, que é coerente, que está chegando a eles com autoridade, com poder, com verdade. Não apenas os discípulos, mas todos que ali estavam manifestaram admiração e espanto à doutrina que Jesus ensinou. Ou seja, todos reconheceram que ela era boa, ao mesmo tempo que também traz assombro. A tradução da palavra no grego utilizada aqui por Mateus, para maravilhadas, que foi traduzida na nossa língua, ela é um pouco difícil de chegar a uma definição. Ela vai ter várias aplicações, embora uma mesma ideia, né? Inclusive, talvez você tenha aí, há várias traduções que utilizaram palavras diferentes. A nossa, Almeida Revista Atualizada, vai utilizar que as multidões estavam maravilhadas. A corrigida vai dizer que elas estavam admiradas. A Bíblia de Jerusalém vai dizer que elas estavam extasiadas. No fim, a mesma ideia, né? Mas William Hendricks, ele faz um estudo dessa palavra e diz que o significado literal dessa palavra no original, que é uma palavra grega, grammatebus, ela diz que ficaram como que fora de si. O assombro e o espanto era tamanho que elas ficaram como que fora de si. A reação da multidão ao ensino de Jesus foi tamanha, pois as palavras de Jesus falaram diretamente a elas, não eram palavras genéricas. Ele expôs seus pecados e lhes mostrou o caminho do arrependimento e da santificação. Basta lermos depois todo esse sermão que você vai perceber isso. A doutrina de Jesus mostrou-se diferente dos escribas, porque produziu um impacto na vida dos ouvintes. Com isso, ao ouvirem Jesus Cristo, elas puderam concluir: esse homem tem algo diferente. As suas palavras têm poder, autoridade. Elas estavam ali não por mero emocionalismo, na admiração. Era o poder de Deus quebrando paradigmas, rompendo grilhões da ignorância espiritual, da mesmice e da incredulidade. Onde este evangelho é pregado, o poder de Deus se manifesta nos corações e introduz uma nova vida naqueles que creem. Este evangelho, esta doutrina que corrige os maus pensamentos, que expõe o nosso coração. A admiração daquelas pessoas, as multidões que estavam ali sentadas, como também os discípulos, se deu porque essas palavras falaram diretamente aos seus, não só aos seus ouvidos, mas entraram em seus corações.
É por isso que no verso 29 nós temos o evangelista Mateus fazendo questão de nos explicar a razão da reação da multidão à doutrina de Jesus. Primeiro ele apresentou para nós qual foi a reação. E no verso 29 ele explica o porquê desta reação. Veja, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. De primeiro, você já percebe que eles, antes de Cristo, eles já tinham um ensino, uma doutrina. Daí a comparação. Mas veja, a razão do espanto é essas palavras, essa doutrina. O ensino de Jesus trouxe não apenas conhecimento, mas também entendimento. E isso implica em conhecer o que fazer com o que se aprendeu. Eles não poderiam sair dali onde estavam e voltar às suas vidas e viver como se nada tivesse acontecido. Suas vidas foram profundamente impactadas pela doutrina de Cristo Jesus, pela pregação da palavra do Senhor ali. Mesmo que aqueles que saíram dali incrédulos, suas vidas não seriam mais as mesmas, porque a verdade lhes foi chegada aos ouvidos e ao coração. E se o seu coração não foi quebrantado, como é possível que tenha acontecido na maioria, é porque de fato não é porque não havia poder para quebrar esse coração. Pelo contrário, o poder também é aquele que mantém o coração endurecidos. A palavra pregada de Cristo e a doutrina é para fazer também com que os incrédulos e os ímpios, os perversos, os maus, aqueles que Deus, na sua bondade e misericórdia, não separou para si, manteve estes nos seus delitos e pecados, para que eles sejam também manifestos. E o texto diz que eles ensinavam como quem tem autoridade. E a multidão comparou e viu que havia algo diferente no ensino de Jesus, que elas ainda não tinham visto antes. Isso nos lembra, meus irmãos, o quão importante é pregarmos a palavra pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo. São elas que têm o poder, são elas que realizam a obra salvífica em nossos corações por meio da ação do Espírito Santo. Jesus Cristo, como Filho de Deus encarnado, ainda não reconhecido até este momento como este Filho de Deus, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, mas as suas palavras testificaram que ele era alguém que tinha o que dizer, que tinha autoridade. Ninguém disse para essas multidões. Jesus não teve que tirar a carteira do bolso e dizer: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Rei dos Reis, vocês têm que me ouvir e me obedecer. Em nenhum momento nós encontramos Jesus fazendo isso. Mas ele pregou e anunciou as palavras, e elas testificaram ao ouvir de que ele falava como quem tem autoridade. A palavra autoridade, ela faz referência a alguém que tem jurisdição sobre outra pessoa, alguém que governa e tem poder sobre a outra. Havia poder nas palavras de Jesus, ao ponto das multidões ou daqueles que a ouviram dizerem: eu quero seguir este que tem estas palavras. E a gente leu na liturgia alguns textos que falavam de alguns corajosos, dizendo: mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Porque ao ouvir essas palavras, elas já estavam prontas para dizer, para responder: era este que nós estávamos esperando. A comparação da multidão ao ensino de Jesus foi em relação ao ensino dos escribas. Quem eram os escribas? Eram intérpretes da lei mosaica, membros do Sinédrio. Eles eram responsáveis em examinar as questões da lei
mais difíceis e delicadas para que o povo pudesse praticar e viver. Eles, em alguns momentos, acrescentavam à lei mosaica decisões sobre vários tipos, com a intenção de trazer clareza e elucidar seu significado e extensão, e faziam isto em detrimento da religião, mas eles eram meros reprodutores, eles anunciavam. Moisés disse: está na lei. Os escribas, pela função que ocupavam, eles davam parecer das questões que precisavam serem decididas judicialmente, em alguns momentos, pela lei que estava sobre eles. A multidão concluiu que o ensino de Jesus era superior aos dos escribas, por ele falar como quem tem autoridade, não quem fala da autoridade de outro. Diferente dos escribas, que apenas reproduziam o que a lei de Moisés dizia. Rice Sproul, um comentarista do Novo Testamento, ele comenta dizendo que quando Jesus abria a boca e pregava, ele não falava como alguém que simplesmente tinha opiniões. Ele falava como alguém que tinha autoridade. Não podemos fazer parte da igreja se não submetermos nossa vida à autoridade de Jesus, pois o Pai outorgou-lhe toda a autoridade no céu e na terra. Assim como nós lemos no capítulo 28 de Mateus, quando a obra realizada é completa, o próprio Senhor Jesus aparece aos seus discípulos dizendo, no verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí no verso 19 ele dá a sua ordenança. William Hendricks, ele pontua algumas razões para o espanto e o assombro da multidão ao ensino de Jesus. Veja, primeiro, ele falava a verdade. Nas palavras de Jesus era possível perceber que havia verdades nas suas palavras. O ensino dos escribas era o ensino manipulador, corrupto, se adequava ao momento ou à questão que estava sendo tratada. Segundo, ele apresentava assuntos de grande relevância para a vida, para a morte, para a eternidade, para a salvação, para a redenção, para a ajuda aos necessitados. Os escribas se ocupavam com assuntos mais triviais, pequenos e diz respeito a eles mesmos. Como por exemplo, Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, para eles se ocupavam, e era mais importante estar ocupados com questões com que eles seriam vistos pelo seu bom comportamento e a sua ética, e não pelo exercício da justiça, a misericórdia e a fé. Terceiro, Jesus fazia ilustrações, dando vida ao sermão. Há várias parábolas, há vários momentos onde ele tenta comparar o reino dos céus e pega circunstâncias e momentos ali do seu tempo para ilustrar ou fazer uma comparação de como se dá o reino. As pregações dos escribas eram sem vida, não chegava aos ouvidos das pessoas ao ponto de terem um interesse. Em quarto, ele falava como alguém que os amava e estava decidido a anunciar as verdades para que eles não se perdessem e encontrassem ou fossem levados ao caminho da salvação. Os escribas não demonstravam nenhum interesse pelo povo. Ele falava com autoridade. Em quinto lugar, suas palavras vinham do Pai aos seus corações. Os escribas reproduziam o que ouviam sem qualquer envolvimento e entendimento mais profundo. Daí a razão de suas palavras serem vazias.
Portanto, meus irmãos, o verso 29, Mateus diz: porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. É a conclusão que a multidão tem a respeito da doutrina que Jesus apresenta a eles. Mateus percebeu isso, registrou isso, para que nós pudéssemos também fazer as nossas conclusões. Eu trago aqui algumas aplicações dessa passagem para as nossas vidas, algumas lições importantes. Nós que fazemos parte da multidão, que ouvimos a mensagem, dominicalmente ouvimos os sermões, qual deve ser a nossa reação? Primeiro, não podemos negligenciar a mensagem pregada. Não negligencie isso. A multidão ficou por horas atento ao sermão de Jesus. Não perdeu nenhuma parte. Ouviram atentamente cada instrução e foram capazes de fazer conclusões e comparações, como esta que a gente leu. Ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Não negligencie o momento importante, também importante do culto. É importante você cantar louvores ao Senhor. É importante você trazer seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. É importante você participar da leitura dos textos. Mas igualmente, ou talvez mais importante, é o que Deus tem a dizer a seu respeito, para o seu crescimento, para a sua edificação. Infelizmente, as pessoas não param para ouvir. Mesmo quando estão lá para ouvir, elas não ouvem. Elas estão ansiosas, como tem muita gente doida para chegar em casa, ligar a TV, olhar no celular para saber quem foi que ganhou. Elas estão ouvindo sem ouvir. Seus ouvidos estão recebendo as palavras, mas como dizia minha mãe, elas estão entrando por aqui e saindo por ali. Elas estão ansiosas e cheias de tédios. Um sermão que passa de 30 minutos já é suficiente para começar, como alguém disse uma vez, se mexer na cadeira e querer se levantar, olhar para o relógio e aí tirar o relógio dali, porque também nós ficávamos acompanhando ali. Aquelas que agem assim acabam perdendo a oportunidade de ouvir e entender o que Deus quer para as suas vidas. Portanto, meus irmãos, não negligencie a mensagem pregada. Imagine esse sermão de Jesus sendo pregado e você lá apressado, porque tem que fazer o almoço, porque tem que receber uma visita, porque você tem que fazer qualquer outra coisa, e você perder aquilo que o Senhor tem reservado. Ouça e busque compreender o que você ouviu. Na hora da oração, ore também: Senhor, eu vim aqui para receber da tua parte, depois de ter apresentado louvor e adoração ao teu nome. Ore pela iluminação do Espírito Santo e a sua inteira atenção a cada palavra, até para você não ser conduzido a um erro doutrinário. Fique atento à mensagem. Certa vez, como ilustração, eu até coloquei lá no meu esboço, fazer uma pegadinha no sermão e trazer uma ponta de uma heresia em algum ponto no meio do sermão, para ver a reação dos irmãos. E depois, claro, voltar: irmãos, vocês ouviram o que eu disse? Mas eu não tive coragem. Eu sou medroso para essas coisas. Certa feita, um encontro de casais que eu fui ministrar, a Kézia quis fazer uma dinâmica, e a dinâmica era que eu tinha que gritar com ela, ser duro e falar duro com ela no meio dos outros. Eu não tive coragem. Eu falei: não, meu bem, vou fazer isso não. Não faço em casa, vou fazer com ilustração. E eu não coloquei no sermão.
Mas o meu ponto era: será que as pessoas estão ouvindo o que nós estamos pregando? Será que as pessoas estão guardando o que ouviram? Nós temos 6 dias da semana para refletir no sermão que foi pregado no último domingo. Às vezes passa 6 minutos depois que foi pregado e você não sabe nem o texto que foi lido. Não negligencie a mensagem pregada. Ouça o sermão. Segundo, não podemos esquecer de quem é a mensagem pregada. A multidão, sabiamente, pôde concluir que não se tratava de mais um pregador como os escribas. Ele era diferente. Saía o poder de suas palavras. Ele tinha verdades necessárias para dizer, e a multidão entendeu que precisavam ouvi-las. É claro, meus irmãos, que aqui há um diferencial, né? Embora elas, naquele momento, ainda não tinham esse entendimento, que se tratava do Filho de Deus ali diante delas. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus com os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou, ainda havia confusão na mente delas. Então, elas não estavam ali por causa de Jesus. Embora a curiosidade e o interesse os levaram a tal. A mensagem de Jesus Cristo, quando pregada, ela que é poderosa e plenamente necessária para corrigir, para repreender, para educar na justiça e tornar-nos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Foi isso que eles ouviram. Portanto, se a mensagem que está sendo pregada é a palavra de Deus, então ela é poderosa e necessária para a igreja do Senhor. Eu saio daqui dizendo: Senhor, obrigado por ter falado comigo. Era para mim essa mensagem. E por vezes a gente sai: poxa, fulano faltou hoje, mas eu vou mandar aqui um WhatsApp. Ei, meu irmão, agora está sendo gravado, né? A gente pode ir lá no YouTube, no canal da igreja. Olha, o pastor pregou domingo. Não nos esqueçamos quem está falando conosco. Não é o pastor Luiz Henrique, não é o pastor fulano de tal, B e C. Mas se é a palavra de Deus que está sendo pregada, então é o próprio Deus falando conosco. Por meio do seu Espírito Santo, Ele sabe o que nós precisamos e está pronto a nos dar o entendimento necessário, pois é uma mensagem importante que não pode ser esquecida e negligenciada de forma alguma. Quer ver uma coisa que deixa a gente, pregador, um pouco triste? Não muito, mas um pouco. É você passar um ano inteiro pregando sobre um certo assunto para a igreja e basta vir um preletor, uma oportunidade em um sermão, e aí a pessoa ainda chega para o pastor: é, pastor, viu? Agora sim. Eu fico me perguntando: meu irmão, passei o ano todinho falando a mesma coisa. Mas isso, de certa forma, meus irmãos, também me exorta em vários sentidos, e um deles é que eu não sou o poderoso, eu não tenho o poder. O máximo que eu tenho é a habilidade de pegar o texto, examinar as palavras, fazer a exegese, dentro da homilética fazer a estrutura do sermão e tentar trazer as aplicações para os irmãos. O outro pastor bíblico que vem, ele vai fazer a mesma coisa. E se durante um ano eu ensinei e ele fez isso, é porque de fato é a palavra de Deus, necessária. E talvez é naquele dia que você prestou atenção. Quando fores ouvir um sermão no culto, não se esqueça que quem está falando com você não é o pregador. Você está ouvindo a voz dele, mas é a mensagem de Deus sobre a obra realizada de seu precioso Filho por sua igreja, Jesus Cristo. Terceiro, não podemos esquecer de praticar estas palavras.
Ouvir é importante, mas praticar é igualmente importante. A mensagem não é só importante porque são de Jesus Cristo, afinal de contas, os escribas também falavam a mensagem dos profetas que apontavam para a vinda de Cristo. A mensagem também é importante porque nos diz o que precisamos fazer e abandonar para o nosso bem e do próximo, e para agradar e glorificar a Deus com as nossas vidas por meio de Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Portanto, é importante compreendermos sobre como praticar as palavras de Jesus, para que, como diz Tiago, era isso que eu queria citar agora há pouco, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. É importante, depois de ouvir essas palavras, saber o que fazer, como os primeiros cristãos, lá em Atos capítulo 2, ao ouvirem a mensagem do Evangelho na sua própria língua, chegaram para Pedro: e agora, o que faremos? Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, mas Ele não pode pegar em nossas mãos e nos levar a fazer, mas Ele pode nos fazer lembrar o que nos foi ensinado, até na hora de testemunharmos e pregarmos. O Senhor Jesus disse: vão, façam discípulos, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. É o Espírito Santo de Deus na mente daquele que ouviu e guardou a sua palavra para não pecar contra o Senhor, e agora ele tem a oportunidade de uma vez ter trazido para a sua vida essas verdades, de instruir e ensinar. Sendo assim, não se esqueça de praticar as palavras de Cristo Jesus. Mais importante de ouvir a seu respeito de que você ficou admirado com as palavras, é saber de que sua vida foi mudada. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, Jesus diz: pois aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mais importante de ter a sua admiração mediante as palavras poderosas do Senhor é ter a sua vida transformada, é o seu testemunho. Melhor do que no final do culto ter o tapinha: pastor, que palavra maravilhosa, é saber o quão você usou isso no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua vida comum na sociedade, na sua devocional. Mais importante é isso. E mais, é ter a igreja debaixo dessa doutrina, dessa autoridade de Cristo Jesus. John Stott vai dizer que Jesus ensina com a autoridade de Deus. Ele espera que as pessoas edifiquem a estrutura da vida delas sobre suas palavras, e acrescenta que somente os que fazem isso são prudentes, com base nesse texto de Mateus 7, 24. O prudente é aquele que ouviu as palavras de autoridade do Senhor e as praticou. No final, meus irmãos, quando Cristo vier nos buscar, é para estes que Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. É para estes que Ele vai estender as mãos e dizer que o reino está preparado, para que nós entremos e gozemos da santa presença do nosso Deus eternamente. Para estes que ouviram e foram praticantes e reconheceram a autoridade, assim como as multidões fizeram, a autoridade e o poder das palavras do Senhor, e elas que são poderosas para a edificação das nossas vidas. Amém?